Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a psicóloga doutora Magali Oliveira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Bom, nosso assunto é economia. Estamos falando de consumo de energia, que tem tido aumentos enormes, mas o seu salário é o mesmo há algum tempo, né? Pensando no seu conforto e na sua economia, a Gifeng Engenharia Solar dimensionou um projeto onde você terá uma economia expressiva instalando o kit de energia solar na sua residência ou no seu comércio. Pense em poder usar o conforto de dormir com o frescor de um ar-condicionado, pagando pouco por este e por outros benefícios. Gifeng Engenharia Energia Solar, tecnologia e seriedade ao seu dispor. Rua Rio Içá, número 1013, telefone 98184-7587, Novier Alves. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h30, sempre 12h30, naquele horário especial, com aquele assunto palpitante, como é também o de hoje. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga doutora Magali Oliveira, que tem o seu consultório na Avenida Genebra, número 2, no Campos Elísio, telefone 99408-9151. E aí, também deixo aqui os nossos agradecimentos à Churrascaria da Vila, que tem aquela costela de chão que, gente, se você não provou ainda, você está perdendo. Também a gente agradece a presença do Efraim Oliveira, melhor, que faz hoje parte aqui do nosso jantar, porque aqui o que a gente oferece é a natureza na sua verdadeira essência. Nós hoje não estamos gravando naquele bosque que vocês estão acostumados a ver, porque hoje é onde está um dia de chuva, e aí a gente passou aqui para um lugar coberto. Mas sempre recomendamos a você, e olha, programação de final de ano da Churrascaria da Vila está intensa. Então você tem aqui um happy hour de almoço e jantar através do 98455-5227. Você tem essa moçada que gosta do hambúrguer. Aqui tem um hambúrguer especial. Vou falar num pão de alho, que, ó, junto com a costela de chão ou um cupim, vai divinamente bem. Bem, doutora, muito obrigado pela gentileza de estar conosco e saber, a gente falar nesse assunto que é a mente humana, é um negócio muito complicado e a gente sabe que não tem assim uma receita pré-fixada. Mas a educação atual, esse é outro assunto que eu acho que a gente tem bastante dificuldade. Não só eu, mas eles principalmente também. É que é hoje criar os filhos, doutora? Porque principalmente se os pais forem mais maduros. Porque a coisa tomou uma dimensão tão diferente das que a gente conheceu como criança, que hoje eu me sinto perdido. Se eu tiver que criar um filho hoje, acho que não daria conta. Antes de tudo, Edson, é um prazer estar aqui no seu programa. Você, como sempre, com uma boa audiência e com temas que sempre instigam os telespectadores. Então é um prazer fazer parte desse grupo que vem aqui conversar com você, dialogar sobre esses assuntos. Quando nós falamos de educação hoje, nós precisamos primeiro olhar para esses pais e ver assim, ó, como é que esses pais foram educados e o que eles querem para os seus filhos, né? Uma certa vez eu estava olhando, eventualmente, não sou muito de olhar TikTok não, mas apareceu na minha tela e eu estava olhando. Então apareceram algumas cenas que me marcaram bastante. Então nessa cena tinha uma porta onde passavam homens da sua idade. Então os homens passavam e eles batiam nessa porta e passavam a mão do ombro e seguiam em frente. Depois vinham pessoas mais jovens, passavam nessa porta, olhavam, ai, doeu, e passava. Depois vinha outros mais jovens, batiam na mesma porta, caíam no chão, e vinha uma geração mais jovem que batia na mesma porta e começava a gritar e ter convulsões no chão. E aí eu comecei a olhar para aquilo e pensar,
o quanto que nós mudamos o nosso padrão comportamental de lidar com os nossos filhos. Antes, você olhava para o seu filho, ele sabia o que você queria dizer. Hoje você dá a voz de comando, você diz para ele o que você quer e ele ainda te responde questionando o motivo pelo qual você está querendo que ele faça alguma coisa. Quando não te levando para a polícia. Né? Ah, pois é, ainda tem isso, né? Sim. Então hoje, embora a gente entenda que a educação hoje, ela está uma educação mais aberta, as crianças têm mais liberdade de falar com seus pais, têm mais liberdade de abordar determinados assuntos, nós também estamos vendo que esses pais muitas vezes não estão conseguindo ter o controle dos seus filhos. Muitas vezes delegam para a escola a educação dos seus filhos. E na escola não é lugar de educação doméstica. Na escola é lugar de aprendizado intelectual. Educação doméstica se dá em casa. Por favor, muito obrigada, dá licença, desculpa, a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, o que eu observo nos pais? Observo nos pais pessoas muito ocupadas. Pessoas que têm os seus dias muito cheios com seus afazeres, ficam muito ausentes de casa. Esses filhos estão entregues ou para as escolas que são tempo integral, ou para as babás, ou para as secretárias que estão dentro de casa. Que, aliás, é uma figura que está desaparecendo do mercado, né? Também, né? Também. Também está desaparecendo. Quando esses pais chegam em casa, eles se sentem culpados pela ausência de não poder estar ali dando assistência ao filho e acaba cedendo às demandas desse filho. E daí o filho faz o que quer, principalmente no que se refere a telefone. Eles vão ficar no telefone o dia inteiro, eles vão dormir no telefone, eles vão assistir o que querem. E nós temos demanda, inclusive, de crianças de 5 anos de idade tendo acesso a algum tipo de conteúdo totalmente inadequado para a idade, como, por exemplo, conteúdo sexual, conteúdo de pornografia. E os pais estão aonde? Dentro de casa, no quarto ao lado. Pois é, isso é que é mais triste. Mas lembro vocês que a doutora Magali Oliveira tem o seu consultório na Avenida Genebra, número 2, no Campos Elíseos, telefone 99408-9151. Doutora, a gente sabe que não existe assim uma receita para isso, mas como é que os pais têm que se comportar, como é que deve agir quando existe esse conflito de ideias entre filhos, pais, mães, filhas? Sim, o primeiro passo, Edson, são os pais se entenderem. Porque o pai não pode dar um comando e a mãe dar outro comando. Então, pai e mãe precisam estar minimamente fluindo na mesma linha de pensamento da educação daqueles filhos. Uma outra coisa muito importante, ter autoridade sobre os filhos não é ser autoritário. Então os pais não podem perder a autoridade sobre os filhos, de falar e o filho parar para ouvir e respeitar o que o pai está falando. Acho que isso é fundamental, doutora, nos dias atuais. Me perdoe, mas acho que isso já não existe mais há algum tempo, viu? Pois é. Porque quando você fala com seu filho, com algumas exceções evidentes, ele já retruca logo e quando não, ele diz assim, olha, eu vou para o conselho tutelar porque você está me agredindo. Hoje, se você der um tapa no seu filho, você está correndo sério risco de ser preso. Bandido não vai preso, porque prende hoje, uma semana ele está solto. Mas por uma pensão alimentícia, por uma agressão física de um pai ou de uma mãe, você está sujeito a ser preso. Então, a solução seria uma pessoa com a minha idade, não ter filhos mais, não criar filhos de ninguém e esperar que Jesus chame. Mas você tem que ter uma válvula de escape para alguma coisa, porque então, a coisa está feia. Os pais que são avós, por exemplo, que têm já filhos com uma certa idade, a gente já encontra aí um conflito geracional, né? Porque a nossa geração, ela é muito diferente da geração atual em termos de educação. O professor era autoridade em sala de aula. Se o seu professor disser alguma coisa, a mamãe vai conversar com você baixinho, né? Hoje, os alunos entram na sala, agridem professores, desrespeitam. Mas eu acredito, sabe, Edson, piamente,
que o erro não está nessas crianças ou nessa geração. Ela está numa geração anterior, ela está nesses pais que não estão conseguindo mostrar para esse filho o que é ter uma autoridade. O que é eu dizer para você, espera, senta aí que depois eu falo com você. Ou então até mesmo fique quieto que teu pai ou tua mãe está falando. Isso não é ser uma pessoa que tem um autoritarismo. Isso é você demonstrar autoridade para que a criança possa aprender, inclusive, a relação de hierarquia. Que hoje também é difícil de você ver, né? Muitas pessoas não param no trabalho, por quê? Ah, não, porque eu não quero ser mandado por ninguém. Doutora, e existe um start uma atitude que o jovem possa ter que chame a atenção da gente, diz, opa, tenho que buscar uma ajuda, porque isso aqui não está encaixando. Existe isso? Existem vários sinais que eles dão e esses sinais às vezes têm ou um sinalizador de um transtorno ou um sinalizador de algum outro problema. E às vezes não é só a desobediência pela desobediência. Então às vezes um jovem que está muito recluso, que está muito calado, que não quer conversar sobre determinados assuntos, que não sai de casa. Opa, espera, eu tenho que ver o que está acontecendo. Ele está viciado em jogos eletrônicos, no celular e fica ali o tempo todo. Ele teve algum tipo, ou sofreu algum tipo de abuso, ou abuso sexual, ou bullying na escola, ou alguma coisa semelhante que faz com que ele fique retraído desse jeito. Ou nós estamos falando de alguém que de repente tem uma timidez muito séria. Então assim, o ideal é que os pais conversem com seus filhos, sabe, Edson? Eu bato na tecla do diálogo, porque o diálogo ele é fundamental. Quando eu abro o caminho da conversa com o meu filho vai poder se expressar melhor para mim e eu vou poder ler melhor o comportamento que ele está apresentando, que pode ir de um abuso sexual a um transtorno mental, dependendo da situação que ele está vivendo, que pode ser uma depressão que o está levando a esse lugar de silenciar ou de uma irritabilidade ou agressividade muito grande. Vamos fazer um intervalo comercial e vamos voltar falando de um assunto também de muita importância. Voltamos já.